Tem novidade sobre a polêmica envolvendo o Porto de São Francisco do Sul, no norte do estado. O assunto que ao longo da semana a gente vem trazendo para você. 2 nomes assumiram temporariamente a administração da instituição. A troca aconteceu após o pedido de exoneração da antiga diretoria na última sexta-feira. Olha só, a NDTV teve acesso com exclusividade a um relatório interno que aponta várias irregularidades na gestão portuária. O diretor administrativo e financeiro da SCPar Holding, Joel Alves, e o diretor de assuntos regulatórios e jurídicos, Fabiano Ramalho, assumiram temporariamente o comando do Porto de São Francisco do Sul, ao mesmo tempo em que exercem as funções na capital. A NDTV Record TV teve acesso com exclusividade a um relatório de um membro do Conselho Administrativo do Porto que foi entregue na manhã desta segunda-feira à nova diretoria. O documento de 8 páginas reúne atas de reuniões e mostra que as graves falhas na administração do Porto já haviam sido apresentadas aos antigos gestores. Em um dos trechos, o conselheiro Almir Wagner se posiciona contrário ao aumento do número de cargos comissionados, de 13 para 23. Ele também critica a indicação de pessoas sem formação adequada para assumir vagas, principalmente de chefia, e cita como referência a Lei 13.303, sobre responsabilidade de empresa pública. Em dezembro do mesmo ano, novamente houve aumento no número de membros da administração, passando para 27, diferente do praticado em outros portos. Na época, o próprio Conselho havia determinado a redução do quadro organizacional e a realização de uma pesquisa de mercado que mostrasse o número adequado de funcionários, justamente para evitar o inchaço da máquina pública. Mas isso não foi acatado pela presidência do Porto. O documento revela ainda que a polêmica dispensa de licitação com a empresa Alfa Imunização, no valor de R$ 2.109.000, havia sido reprovada pelo Conselho e que a diretoria do Porto tinha sido alertada sobre o valor abusivo do contrato e que uma notificação da Anvisa não seria justificativa para a dispensa de licitação durante a pandemia. Outro ponto polêmico apresentado no documento é o fato do Porto, que é subsidiária da SCPar, ter contratado a própria holding como prestadora de serviço por cerca de R$ 4 milhões para fazer consultoria financeira. E essa contratação, segundo Almir, teria sido feita sem o consentimento dos membros do Conselho. Nós tentamos contato com a nova administração do Porto, mas Joel e Fabiano não retornaram nossas ligações. Almir Wagner disse que não pode dar entrevista segundo um regimento interno. Também tivemos acesso com exclusividade a um documento do Tribunal de Contas do Estado revelando que a diretoria do Porto foi exonerada na última sexta-feira com base nas denúncias apresentadas pela NDTV Record TV, e não por vontade própria dos diretores, como informado inicialmente pela SCPar. O documento do TCE apresenta o link da reportagem e a reprodução de fotos e documentos que foram exibidos na matéria. Bom, eu converso novamente com o Paulo Alceu sobre a possível saída de mais um secretário do governo do estado e teria a ver com as denúncias que apresentamos em relação a essa reportagem, a SCPar. Paulo. A SCPar não se manifestou a nossa reportagem, que mais uma vez a gente faz o contraditório, só que eles não atendem. De repente vem uma nota amanhã dizendo que tudo não é verdade. Pois é, o que eu queria colocar basicamente é o seguinte: Lucas Esmeraldino, o secretário de Desenvolvimento, está com o pé fora do governo. Ele já saiu do PSL. Tudo isso baseado no quê? Numa série de denúncias que também emolduram o secretário, uma série de denúncias de apadrinhamento, de amigos, de familiares, nesse aumento significativo de cargos comissionados, ou seja, uma situação completamente contrária ao discurso de 2018, aonde Lucas Esmeraldino montou toda a estrutura do PSL
e era ele que disputaria o governo, era ele que disputaria, de repente houve uma mudança, ele passou a disputar o Senado e Carlos Moisés disputar o governo. Ele quase que foi eleito também empurrado pelo 17, porque a imensa maioria que chegou, chegou empurrada pelo 17. Não chegou com discurso e com programa, chegou com o número 17. Lucas Esmeraldino não tem mais ambiente para ficar no governo. Depois de todas essas denúncias apresentadas pelo Grupo ND. Agora, tudo indica que ele irá para Brasília, para a Secretaria de Articulação Nacional. Para alguns, ele caiu para cima. A Secretaria de Desenvolvimento ela é importante orçamentariamente e abre aquele leque de possibilidade de empregar vários familiares, entre aspas. A Secretaria de Articulação Nacional, não, mas ela tem poder, ela tem acesso ao Planalto, aos ministérios, ao Congresso, ela faz o meio de campo do governo. De repente, Lucas Esmeraldino se torna o representante direto do governador em Brasília, a não ser que o governador vá transformar o secretário da Secretaria de Articulação Nacional no mordomo. Daí é uma coisa diferente. Mas até aqui ele continua no governo, ele sai de uma secretaria poderosa e vai buscar numa outra secretaria um espaço que ele tentou um tempo atrás, mas não conseguiu. Por enquanto, vamos ver como é que vai se movimentar tudo isso.